Você sabe a diferença entre o objeto direto e objeto indireto? Sabe identificar os complementos verbais que fazem toda a diferença na construção da oração? Então, fica com a gente que no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre complementos verbais de uma maneira prática e simples. Salve galera, tudo bem com vocês? Professor Evandro na área. Moçada, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade aí aos termos da oração do período simples. Hoje vamos falar especificamente sobre os termos integrantes da oração. Eu já fiz 2 vídeos falando sobre os termos essenciais da oração. Ah, você não assistiu ainda não? Não tem problema não, eu vou deixar um card aqui em cima para que você então possa ir lá, assistir aos vídeos e depois retornar para cá e saber um pouquinho mais sobre os termos da oração. Hoje nós vamos falar então especificamente sobre 2 termos integrantes da oração. Assim como eu fiz na chamada desse vídeo, vamos falar hoje sobre os complementos verbais, o objeto direto e o objeto indireto. Mas antes de mais nada, deixa eu fazer aquele merchan maroto aqui. Você já se inscreveu no canal? Já deixou aquele joinha maroto aí? Curtiu, comentou, compartilhou? Isso é muito importante para que o canal continue fazendo vídeos assim como esse para vocês inscritos aqui, ok? Beleza? Combinado? Tranquilo então, moçada. Então vamos lá. Antes de eu prosseguir aqui com a aula, a gente tem só que relembrar uma coisa. O que são os termos integrantes da oração? Nós vimos os termos essenciais que nós classificamos aí como sujeito e predicado. Vimos lá como identificar o sujeito e vimos como identificar o predicado. Só que nos vídeos anteriores eu não fui tão enfático em relação ao verbo da oração. Mencionei a vocês no vídeo principalmente de classificação do predicado sobre verbos intransitivos, verbos transitivos e verbos de ligação, ou seja, falando sobre a transitividade do verbo ou a predicação verbal, se assim melhor caber sobre esse assunto, beleza? Bom, o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte. Eu costumo dizer aos meus alunos, brincando com eles, que o verbo na oração é como o pai para sua filha quando ela vai casar. É o pai da noiva, ou seja, é aquele camarada que se você não falar com ele direitinho, talvez você não consiga pedir a filha dele em noivado, beleza? E muito menos casar com ela. A mesma coisa é a oração. Tirando esse trocadilho aí de lado, se você adentrar a oração sem perguntar ao verbo como ele está, o que ele está fazendo ali, se ele precisa de alguma coisa, talvez você pague um preço muito caro. Então eu costumo dizer que dentro da sua oração, o verbo é o pai da noiva. Fale com ele, converse com ele, peça permissão para ele para você identificar os termos que ali estão. O que eu quero dizer com isso? Quando você for iniciar o estudo de uma oração, identifique o verbo dela. Pergunte a esse verbo que tipo de verbo ele é. Se ele é um verbo intransitivo, se ele é um verbo transitivo ou se ele é um verbo de ligação. Porque a partir desse momento você então saberá como identificar alguns termos que são específicos para o tipo de verbo que você tem ali. A gente vai ver que quando eu estou falando de verbos transitivos, existe uma perguntinha marota para você identificá-lo. É perguntar o que ou quem após o verbo. Esse tipo de pergunta não pode ser feita para um verbo intransitivo. Essa mesma ou essas mesmas perguntas não podem ser feitas para verbos de ligação. Por isso é interessante você conhecer principalmente os verbos de ligação. Beleza, moçada? Mas vamos deixar de delongas e vamos iniciar o estudo então dos termos integrantes da oração. Vamos fazer uma revisãozinha rápida de que termos são esses para nós iniciarmos o estudo do objeto direto e do objeto indireto. Beleza, moçada? Vem comigo, vamos lá. Beleza, moçada. Tá na tela aí para vocês, então, os termos integrantes da oração. Vocês lembram quem são esses termos integrantes da oração? Não tem problema não, vamos identificar comigo aqui. Vamos lá rapidamente aqui falar sobre esses termos. Então vamos lá. Termos integrantes da oração, moçada. O primeiro termo integrante que nós temos aí são os complementos verbais, né? Eu ia falar é o objeto, mas eu separei como complementos verbais, beleza? Então eu tenho aí os complementos verbais. Quem são os complementos verbais? O objeto direto e o objeto indireto, beleza? Então, são termos relacionados ao verbo. Então, fique bem claro isso.
Quando eu falo que eu tenho um complemento verbal, é porque este elemento ele se relaciona a um verbo. Nos meus estudos com os meus alunos, eu costumo dizer que é o quem se relaciona com quem. Há termos que se relacionam com verbos e há termos que se relacionam com nomes. Fica mais fácil de você poder identificá-los. O próximo termo integrante que nós temos aí é o complemento nominal. O próprio nome já diz. Se ele se relaciona com alguém, tem que se relacionar com um nome. Então você vai ver que o complemento verbal completa o significado, o sentido de um adjetivo, de um advérbio ou de um próprio substantivo. A gente vai identificar isso num estudo específico de complemento nominal e, diga-se de passagem, é um dos termos que traz maior BO aí para os alunos, né? O próximo, predicativo. Eu já falei do predicativo, tanto é que nós sabemos que o predicativo ele é dividido em predicativo do sujeito e predicativo do objeto. O predicativo nada mais é do que um qualificador, um caracterizador de um nome. Nome este que pode estar na posição de sujeito, por isso então dar a alcunha de predicativo do sujeito. Nome este que pode estar fazendo a função de objeto, que nós vamos aprender hoje, como identificar o objeto, e então chamá-lo de predicativo do objeto. Então, predicativo, em sua essência, é um caracterizador, um denominador, aquele que dá uma característica, ele dá uma identificação de um substantivo por meio de um verbo de ligação. Moçada, fique bem claro isso, por meio de um verbo de ligação. Beleza, moçada? Tranquilo? E nós temos aí o nosso último termo integrante da oração, que é o agente da voz passiva. Professor, a gente vai então fazer uma recapitulação de transposição da voz ativa para a voz passiva? É claro, nós vamos fazer esse tipo de transposição sim, para podermos entender então qual é a função do agente da voz passiva. Beleza, moçada? Bom, então, recado dado, identificado aqui quem são os termos integrantes da oração, vamos iniciar o nosso estudo com os primeiros, ou seja, os complementos verbais. Vamos iniciar então o nosso estudo com o objeto direto. Vamos lá, vem comigo, vamos lá. Beleza, moçada, tá na tela aí para vocês então o objeto direto. Vamos lá, vamos bater um papinho um pouquinho mais descontraído aqui sobre o objeto direto. Se você é um aluno, uma aluna aqui, um inscrito, uma inscrita, que já vem estudando, talvez isso aqui não seja assim, nossa, uma aula maravilhosa de objeto direto, mas talvez te dê um pouquinho mais de norte. E se você é um marinheiro ou uma marinheira de primeira viagem, então seja muito bem-vindo aqui ao canal Gramática 1000 e vamos tentar entender um pouquinho sobre esse camaradinha chamado de objeto direto. Qual é a definição do objeto direto para nós? Primeiramente, moçada, lembra que eu comecei aqui falando sobre o pai da noiva, ou seja, você identificar o verbo da oração? Então, esse verbo agora, ele essencialmente será um dos transitivos. Por que um dos transitivos? Porque eu tenho o transitivo direto puro e simples, mas tenho o verbo transitivo direto e indireto, que era chamado aí de bitransitivo, ok? Então, eu tenho verbos que podem pedir apenas um complemento e verbos que podem pedir dois complementos. Mas vamos iniciar com o básico, com o simples. Estou tomando o fato de que você está iniciando esse estudo. Vamos falar de verbos aqui que pedem apenas o objeto direto. E o que vem a ser então o objeto direto? Bom, primeiro, você estará na voz que nós categorizamos como voz ativa. Professor, o que é uma voz ativa? Ó céus! É aquela voz onde o sujeito da tua oração é praticante de uma ação verbal. Gravem isso. Voz ativa é quando o seu sujeito é o praticante da ação verbal. Por isso, você não pode ter um verbo de ligação aqui, meu queridinho, minha queridinha, porque verbo de ligação não exprime ação. Ele exprime estado, mudança de estado. Professor, mas o verbo intransitivo, ele exprime ação. Concordo com vocês, mas por ser intransitivo, o que é que ele possui? Sentido completo. E por possuir sentido completo, não necessita de complemento. Se não necessita de complemento, não tem por que tentar achar o complemento verbal dele. Então nós estamos falando especificamente de que tipo de verbo? Estamos falando especificamente dos verbos transitivos. E neste caso aqui, eu estou falando do verbo transitivo direto. Beleza, moçada? Só para a gente poder aqui situar. Lembrando que no canal Gramática 1000 a gente sempre faz um estudo ali bem particular sobre cada assunto. Aguenta a ponta aí,
Dá um stopzinho se for o caso, vai beber uma água. Afinal de contas, deixa eu já pegar aqui o meu. Vamos tomar aqui um cafezinho pra gente poder aqui, né, molhar a garganta. Moçada, se eu estou falando de verbo transitivo, é porque ele é um verbo que exprime ação, mas essa ação não está completa por ele só. Ela necessita de um elemento a mais. Ela necessita de um algo a mais, ok? Vamos lá, vamos tentar entender o seguinte. Imagine que você tenha a seguinte frase: Maria comeu uma maçã. Imagine que alguém agora aí abrisse a porta e falasse assim: Maria comeu, e fosse embora. Aquela curiosidade peculiar que nos cabe vai dizer o quê? Peraí, mas comeu o quê? Comeu um bolo? Comeu um doce? Comeu uma fruta? Não, ele volta e fala: não, ela comeu uma maçã. Então observe que o verbo comer nessa frase não teria sentido completo. E não possuindo esse sentido completo, ele necessita de um complemento, ele necessita de um alvo para essa ação. Olha a dica, ele necessita de um alvo para essa ação, e neste caso, o alvo foi uma maçã. Deu para entender isso aí, moçada? Tranquilo? Então a gente já consegue trabalhar um pouquinho a definição de objeto direto. O que é o objeto direto? É um termo que se liga a verbo transitivo direto. Liga-se a esse verbo para completar o sentido dele. Em sua essência, será um substantivo ou palavra desse valor. Sabemos que temos pronomes de valores substantivos, numerais de valores substantivos também, ok? Mas vai se ligar a este verbo sem preposição obrigatória. E principal e primordial, ele é o alvo para o qual se destina a ação verbal. Opa, ele é o alvo na voz ativa. Gravem isso. Ele é o alvo na voz ativa para o qual se destina a ação verbal. E isso vai fazer toda a diferença quando nós trabalharmos a transposição da voz ativa para a voz passiva. Mas vem comigo, vamos lá, vamos analisar mais alguns exemplos. Tá aí para você, ó. O aluno estudou a lição. Imagine que agora, né, novamente alguém abre a porta e diz assim: o aluno estudou, e vai embora. É claro que se você não estiver atrelado a um contexto onde isso seja uma resposta, concorda comigo que ficou estranho falar o aluno estudou? Tem aquela curiosidade. Qual curiosidade? De você perguntar estudou o quê, né? Então você vai dizer assim, ó, o aluno estudou, mas ele estudou o quê? Matemática? Gramática? História? Aí ele vem e fala que ele estudou a lição. Então observe que este verbo exprime ação, exprime ação. Mas essa ação, ela está nítida, completa somente com a consecução do verbo? Não. É diferente de você falar assim, ó, ele nadou, ele dormiu, ele acordou. Observe que esses verbos agora também são expressivos de ação, mas essa ação está toda contida nele. Eu não preciso de um elemento a mais para isso. Beleza? Deu para entender, moçada? Agora vamos lá, vamos dar uma analisada nessas orações aqui, ó. Eu vou dizer assim, ó, lembra que eu falei para vocês? Bom, eu vou identificar na frase aqui o seguinte: a presença do pai da noiva, como eu falei. Então eu venho aqui na minha frase e estou conseguindo ver aqui, ó, estudou. Então aqui é um verbo. Então eu vou dizer, ó, o aluno estudou. Como eu falei para vocês, eu preciso estudar algo, eu preciso estudar alguma coisa. Então eu já identifiquei que esse verbo é um verbo transitivo o quê? Direto. Então, agora o que eu faço? Não faço nada sem antes achar aqui o meu sujeito. E a gente já aprendeu em vídeos passados que para achar o sujeito de uma frase, basta você perguntar quem é que ou o que é que antes do verbo. Isso, né? Claro, se você tiver esse sujeito, se não for um caso de sujeito indeterminado, um caso de sujeito inexistente, assim como eu já mencionei em vídeos anteriores na explicação de tipos de sujeito, beleza? Nesse caso, quem é que estudou? Aí você vai dizer o aluno. Então nós temos aqui a presença do nosso sujeito, né? Então esse aqui é o sujeito da nossa frase. Agora, o aluno estudou. Quem estuda, estuda algo. Quem estuda, estuda alguma coisa. Então observe que aqui está o executor da ação. Mas essa ação não está completa somente pelo verbo. Ela precisa de um alvo. E aqui está o alvo. Então aqui nós dizemos que existe para a ação verbal um alvo. E esse alvo
que completa o sentido do verbo, nós chamamos de objeto que? Direto. Agora veja, para eu ter certeza do que eu estou fazendo, após o verbo transitivo, seja ele qual for, vou frisar, após verbo transitivo. Você não vai fazer isso para verbo intransitivo e nem para verbo de ligação. Você vai fazer a seguinte pergunta. Você vai fazer a pergunta o quê? E aí fica fácil de a gente identificar. Você vai chegar lá, quem é que estudou? O aluno. O aluno estudou o quê? Resposta, a lição. Então o que a gente consegue identificar aqui? Que o verbo estudar é um verbo transitivo direto, que a ação não está totalmente contida nele e ele precisa de um alvo. E eu fiz a perguntinha o que depois desse verbo transitivo. Se fosse indicativo de pessoa, poderia ser quem. Observe que é uma pergunta diferente para achar sujeito. Na pergunta do sujeito tem um verbinho no meio. Quem é que, o que é que. Normalmente a gente pergunta só quem é que. Neste caso eu vou perguntar o que ou quem. Vamos pegar mais um exemplo para ver se fica mais claro. Vamos lá. Ele subiu as escadas. Novamente, moçada, eu vou identificar aqui a presença do nosso verbo. Quem sobe, sobe algo. Quem sobe, sobe alguma coisa. Ah, professor, mas ele pode subir em algum lugar? Bom, ele pode subir algo e esse subir algo está em algum lugar, porque o verbo subir pode sim ser tratado como VTD. Então, nós já identificamos que quem sobe, sobe algo. Quem sobe, sobe alguma coisa. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Já identificamos, fazendo a pergunta quem é que subiu, que o ele aqui para nós está com a função de quê? De sujeito. Então, a gente vai fazer aquela perguntinha mágica. Ele subiu o quê? É a pergunta que nós vamos fazer. Ele subiu o quê? Resposta, as escadas. Então, nós podemos identificar que as escadas, para nós aqui, vai ter a função de objeto que? Direto, ou seja, um dos complementos verbais, um dos termos integrantes, como eu falei para vocês no início do vídeo, que vai trazer toda a clareza da estrutura de uma oração, trazer o significado para essa oração. E vamos ver mais um exemplo. Deve haver bons livros. Esse exemplo agora é um pouquinho diferente. Por que ele é um pouquinho diferente? Porque ele vai abranger aqui, ó, o que nós chamamos de locução verbal, moçada. Então agora eu não tenho um verbo só, eu tenho mais de um verbo, mas com valor de um só. Onde o nosso verbo principal é o verbo haver. Nós já vimos que esse verbo haver está com um sentido particular. Qual sentido? O sentido de existir, moçada. E quando o meu verbo haver tem o sentido de existir, o que a gente pode dizer para ele? Que o seu sujeito não existe, porque o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ele é gerador de oração sem sujeito. Então, toda essa oração é o seu predicado, mas ele tem valor de VTD. O valor desse verbo é de um verbo transitivo direto. Então, você vai fazer aquela perguntinha mágica, né? Deve haver, olha lá a setinha indicando o alvo para você, deve haver o quê? Resposta, bons livros. Então, bons livros aqui para gente, identificado o verbo transitivo direto, vai funcionar para a gente também como objeto que? Direto. Beleza, moçada? Deu para entender então essas estruturas que mostraram para nós a presença de verbo transitivo direto e a obrigatoriedade. Entendam isso. Quando você tem um verbo transitivo direto em uma oração de voz ativa, você é obrigado a ter a presença do objeto direto. Tem que ter o objeto direto. Você pode até nem ter o sujeito, como nós vimos no último exemplo, mas você é obrigado a ter o objeto direto se você está na voz ativa, na presença de um verbo transitivo direto. E isso é muito importante porque, né, bota nos comentários aí pra gente, é interessante, se você, quando começou os seus estudos, ou se você está iniciando o seu estudo, se você não confundiu a classificação de objeto direto com o sujeito, quando o sujeito vem após o verbo. Tem muita gente que faz essa confusão. Então lembre-se, se você disser que está na voz ativa com a presença de um verbo transitivo direto, você tem que ter o objeto direto, beleza? Moçada, vamos então para o irmãozinho aqui do objeto direto. Vamos falar agora sobre o objeto indireto. Vamos lá, vem comigo.
Beleza, moçada. Objeto indireto. Na verdade, a gente pode dizer o seguinte: o objeto indireto também vai ser o alvo da ação verbal na voz ativa. Isso é muito importante. Ele também vai se ligar ao verbo para completar o sentido dele. Afinal de contas, você está trabalhando com o verbo transitivo. Só que agora, com uma diferença primordial. Qual? Ele necessita obrigatoriamente de uma preposição. Então, o que é o objeto indireto? É um termo que se liga a um verbo transitivo indireto. Liga-se a ele para completar o sentido, indicar o alvo da ação verbal na voz ativa. Mas essa ligação é feita obrigatoriamente. Gravem esse nome, obrigatoriamente por meio de uma preposição. Então, por exemplo, imagine que você tenha a seguinte frase. Ele telefonou para um amigo, tá vendo? Ele telefonou para um amigo. Então, quem telefona, telefona neste sentido para alguém. Então, ele telefonou para quem? Para o amigo. Então, você consegue identificar que o verbo telefonar, se não for uma resposta, assim como o verbo estudar que eu mencionei anteriormente, ele não está completo. Porque quem telefona, telefona para alguém. Então, quando você diz, ele telefonou, aí você vai, para quem? Tá vendo? É natural você fazer essa pergunta. Ele telefonou a quem? Ele telefonou para quem? Então, existe aqui a mesma pergunta, o que ou quem após o verbo, só que agora ela estará obrigatoriamente acompanhada por uma das 18 preposições. Lembram delas? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, por, perante, sem, sob, sobre e tras. Beleza, moçada? Vamos lá, vamos identificar esse elemento. Então já vimos que o objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo indireto, liga-se a ele obrigatoriamente por meio de uma preposição e sim, é alvo da ação verbal na voz ativa. O sujeito é praticante da ação e esta ação recai sobre a figura do objeto. Professor, essa representação do objeto continua podendo ser um substantivo, uma palavra desse valor? Sim. E lembrando que sempre acompanhado de uma preposição. Vamos lá, vamos dar uma olhada nos exemplos aí. Primeiro exemplo, então. O aluno gostou. Imagine que alguém abra a porta aí e diga assim para você, né? O aluno gostou. Ué, mas quem gosta, gosta de alguma coisa. Tá vendo que é natural essa ideia do verbo fazer a pergunta junto da preposição? Quem gosta, gosta de alguma coisa? Então, vamos lá. Identificando o verbo aqui pra gente, ó, eu tenho o verbo gostar. Já sabemos aqui fazer a pergunta, quem é que gostou? Achamos aqui o nosso querido quê? Sujeito da nossa frase. Então aqui está o sujeito da nossa frase. Sabemos que o verbo gostar, por sua essência, é um verbo transitivo indireto. E que, por este motivo, a pergunta que virá após ele terá que ter a presença da preposição de. E aí você vai fazer a pergunta, o aluno gostou de que? E a resposta a isso, do livro, então do livro para nós aqui, vai funcionar como objeto que? Indireto. Então, identificamos a presença do verbo transitivo indireto e achamos o seu objeto que? Indireto. Mais um exemplo aí, ó. Ele assistiu ao filme. Moçada, o que você está observando aqui? O que vocês estão observando aqui? E eu dependo muito de conhecimento da regência verbal. O grande fato é esse. Claro que nós temos várias orações com verbos que já são aí conhecidos de nós, mas há verbos que talvez tragam para vocês uma dúvida em relação a se ele é transitivo, se ele é intransitivo. E se transitivo é direto, é indireto? Bom, para isso a gente faz um estudo específico sobre regência verbal. Neste caso, vamos citar aqui o verbo assistir. Por quê? A gente sabe que, estudando a regência do verbo assistir, ele pode ser tratado como intransitivo. Eu concordo com vocês que não é mais um uso normal, é um uso já arcaico, em desuso, que é o verbo assistir no sentido de morar, residir. Ele tem valor de intransitivo. Nós também já vimos, né, ou estudamos, que o verbo assistir pode ter o valor de ajudar, e neste valor, normalmente tratado como transitivo direto, podendo ser tratado como transitivo indireto também, mas
normalmente tratado como VTD neste contexto. Agora, o verbo assistir no sentido de ver, no sentido de presenciar, não tem discussão. Na nossa querida norma culta, ele será tratado como verbo transitivo indireto e exigirá a preposição a. Então a gente já sabe que o verbo assistir aqui, ó, ele está com qual contexto? Ele está com o contexto de ver. Ó, ele está com o contexto de ver. E com esse contexto de ver, a gente sabe que ele é um verbo transitivo que indireto. Sendo um verbo transitivo indireto, eu vou fazer uma pergunta após ele. Isso a gente já aprendeu. Agora eu posso fazer a pergunta o que ou quem após o verbo. Não vou fazer ainda. Lembre-se que sempre você tem que achar primeiro o teu sujeito para depois achar os termos integrantes, tá bom? Nesse caso, para depois achar o complemento verbal, para não confundir um elemento com o outro, ok? Mas neste caso, sabedor que ele é um verbo transitivo e indireto, eu já sei, pela sua regência, que a pergunta que vier aqui, essa pergunta virá acompanhada da preposição a. E neste caso, vamos identificar o nosso sujeito, ele aqui para nós, funcionando como nosso quê? Sujeito. E ele assistiu a quê? Tá vendo? Ele assistiu a quê? Resposta: ao filme. Então, ao filme funcionando para a gente como nosso objeto quê? Indireto. Então, mais uma vez, identificamos o verbo transitivo indireto e, em sequência, identificamos o seu complemento, o seu objeto indireto, fazendo a pergunta a quê? Poderia ser, no caso de uma pessoa, a quem? Vamos para o nosso último exemplo aí então, moçada. Vamos insistir em você. Vamos insistir em você. Assim como eu trabalhei no objeto direto, também vou trabalhar aqui no objeto indireto com uma locução verbal. Observe agora que eu tenho dois verbos e esses dois verbos estão com o valor de um só. Então vamos lá. Podemos já identificar aqui o nosso sujeito por causa do mos aqui, né? Por causa dessa desinência verbal que está aqui. Nós sabemos que o sujeito dessa oração, ele está oculto, implícito, desinencial. O sujeito dessa frase somos nós. E aí nós vamos fazer aquela perguntinha. Quem insiste, insiste em alguma coisa. Então, ao fazer a pergunta, seja ela qual vier para cá, eu sei que ela tem que vir com a preposição em. Nesse caso, eu vou dizer vamos insistir em quem. Olha que agora eu consigo colocar o quem aqui por causa da ideia da pessoa. E aí nós temos como resposta em você. Então, em você, funcionando para nós como nosso objeto que indireto. Beleza, moçada? Então, mais uma vez, nós identificamos o verbo transitivo que indireto e identificamos o seu complemento, regido obrigatoriamente de uma preposição, sendo para nós aí alvo dessa ação. Beleza, moçada? Tranquilidade? E aí, tá gostando dessa explicação sobre objetos diretos e indiretos? Se você está aprendendo algo novo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Isso para nós é de grande valia, fazendo com que então novos inscritos alcancem esse tipo de assunto assim como alcançou você. E claro, coloca aí nos comentários qualquer dúvida que você tiver, eu terei o maior prazer em responder. Mas vamos lá, vamos voltar para a gente poder fazer uma revisão marota aí sobre esse assunto. Vem comigo, vamos lá. Vamos lá então, moçada, recapitulando aí para nós, tá bom? Objeto direto. O que é objeto direto? Objeto direto é o termo que se liga a um verbo transitivo direto sem a presença de uma preposição obrigatória e primordial. É o alvo da ação verbal na voz ativa. Isso é interessante, eu já mencionei, para nós depois fazermos a diferença entre voz ativa e voz passiva. Então nós vimos aí vários exemplos onde nós tínhamos verbos que indicavam ação. Essa ação não estava completa e precisava ali de um nome, de um elemento que se ligue a ele para completar o seu sentido. Vimos também o objeto indireto, que tem uma função similar à do objeto direto, mas com a principal diferença: vai ligar-se ao verbo obrigatoriamente por meio de uma das preposições. E aí nós temos lá a, ante, até, após, assim como eu mencionei as 18 preposições
que nós temos aí das classes invariáveis, ok? Mas, lembrando, ele também é o alvo da ação verbal na voz ativa. Só que a gente vai aprender que com o objeto indireto a gente não consegue fazer aí a voz passiva. Voz passiva é feita exclusivamente com verbo transitivo direto. E aí, o que é que você achou dessa aula sobre os termos integrantes da oração, iniciando aqui o estudo pelos complementos verbais? E se você gostou, coloca aí nos comentários para que a gente possa dar continuidade a esse assunto. Próximo assunto que nós vamos trabalhar será o complemento nominal. Mas vem comigo, vamos encerrar essa aula. Vamos lá. Beleza, né, moçada? Bastante assunto, né? Na verdade, assim, se você for fazer um estudo específico sobre os tipos de objeto, objeto direto, objeto indireto, é um assunto até rápido, mas a gente gosta, aqui no Gramática 1000, de esmiuçar com exemplos e chamar a atenção para alguns detalhes. E agora você, então, sabe identificar os complementos verbais, né? Vai ficar muito mais fácil para você entender essas estruturas da oração. Porque esses termos aí, eles são fundamentais, moçada, para a comunicação, né, de uma maneira clara e objetiva. É claro também, moçada, que a gente tem que entender que esse assunto não está esgotado. Só para vocês terem uma ideia, existe o objeto direto preposicionado, existe o objeto direto pleonástico, existe o objeto direto interno e para o objeto indireto, existe o objeto indireto pleonástico. Então, esses estudos nós vamos fazer aqui no canal de uma maneira particular. Então, coloca aí nos comentários se isso despertou o teu interesse, se você tem aí vontade de uma aula sobre os tipos de objetos diretos e de objeto indireto. Bem, moçada, obrigado por assistirem o conteúdo até aqui. Espero que ele tenha ajudado de uma maneira razoável aí para vocês, que esse conteúdo possa fazer com que você desenvolva ainda mais os seus conhecimentos por meio de resolução de questões. Não se esqueça, é claro, de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Isso só vai fazer com que o nosso canal cresça cada vez mais e atinja novos inscritos que estão procurando aí estudos sobre a gramática para concursos, seja ele um concurso da área militar, seja ele um concurso da área civil. Assim você nos ajuda em demasia. Moçada, eu me despeço de vocês aqui, amarradão para o próximo conteúdo, falar sobre complemento nominal. E é claro, né? Vocês já sabem, aluno que fica parado não obtém sucesso. Forte abraço, Deus abençoe, até a próxima!